Olá, meus amados irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuação ao vídeo, né? Como eu disse a vocês dos anteriores, estou em processo de adaptação, não sei mexer muito bem nesse negócio de gravação, de vídeo, mas eu quero pedir que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo e a gente vai crescer junto. Assim eu creio, em nome de Jesus. Continuando, nós falamos no vídeo passado, né, começamos a falar sobre a busca, né, que o Senhor convida todo o povo a procurar a salvação, que é em Isaías 55. E eu falei só até o versículo 11, né, sobre a questão que o Senhor, a palavra que o Senhor envia, ela não voltará para si vazia, né, antes ela prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Então, quero continuar daqui, né, para a gente terminar, que ainda falta o versículo 12 e o 13. Então, vamos orar, né, colocar a nossa vida diante do Senhor, pedir para que o seu Espírito Santo seja conosco, nos dando sabedoria e entendimento. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui reunidos, Senhor, diante de Ti. Que Tu, Senhor Deus, venha falar conosco. Que a Tua palavra, Senhor Deus, venha ficar gravada em nossos corações, para que haja cura, libertação, transformação, salvação, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Envia Teu Espírito Santo para estar nos direcionando, nos edificando, Senhor, trazendo entendimento, Senhor, da Tua palavra. Porque se o Teu Espírito Santo não nos revelar a Tua palavra, Senhor, por isso que muitos leem e acabam não entendendo, leem como se fosse um livro qualquer, e não é. Nós sabemos que nós precisamos de Ti, nós precisamos que Tu nos revele a Tua palavra para que possamos entender o que Tu quer de nós, Senhor. E eu te peço, Pai, guarda os nossos corações em Ti, guarde a nossa mente em Ti, guarde, Senhor Deus, a nossa casa, a nossa família, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. E eu te peço, Senhor, que Tu seja sempre conosco, Senhor, nos alimentando, nos edificando, nos fortalecendo, Senhor, fazendo, aperfeiçoando a boa obra em nossas vidas, Senhor. Que venhamos nos render a Ti, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Pegue sua Bíblia. Isaías 55. Agora nós vamos voltar para o versículo 12, né, que diz assim, ó: Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Quando nós fazemos o nosso concerto com o Senhor, quando nós verdadeiramente nos convertemos ao Senhor, né? O Senhor, Ele diz que nós iremos com alegria e nós sairemos em paz, porque nós não vamos ter mais nada que nos prenda. É tão bom a gente se sentir em paz, não apenas com as pessoas, mas principalmente com Deus, porque a gente sabe que nós estamos diante do Senhor com as nossas vestes limpas, com o nosso coração puro, sabe? Sem ter nada que nos prenda, sem ter nada que nos acuse. Satanás não vai ter mais poder e nem autoridade para nos apontar diante de ninguém, e principalmente diante do Senhor. E a gente vai começar a viver em paz com todos e principalmente com o Senhor. É maravilhoso isso, né? E eu quero compartilhar com vocês um sonho que eu tive. Eu estava na minha antiga cidade, né, de onde eu vim, que para as pessoas que moravam lá na minha época, nós costumávamos fazer caminhada nessa industrial, né? E no sonho, estava tudo escuro e começaram as correrias e as pessoas correndo, com medo, e eu saí, ficava perguntando o que está acontecendo. Eles falavam que tinha alguém atrás e pediam para que as pessoas não andassem sós, porque senão seria perigoso, né? Teria mais possibilidade de, tipo, atacarem as pessoas, abordar, enfim. Então eu vi um casal e eu pedi para que eles me acompanhassem até a casa da minha avó. Então, quando essas pessoas iam chegando próximo a mim, chegou um homem. Eu não conseguia ver o homem. Sei que esse casal, se esconderam, sabe? Não sei se provavelmente eu creio que eles devem ter temido, né? Porque se estavam falando que tinha alguém, né? Que estavam assaltando, fazendo alguma coisa assim.
Só sei que eles acabaram se escondendo e eu fiquei sozinha. E esse homem chegou para mim e só falou assim: suba aqui. Nesse momento, as ruas lá, a Avenida da Industrial, se transformaram em águas. Começaram a ficar cheios de árvores ao redor e ele falava assim para mim: suba, mas só vai permanecer em cima, né? Tipo uma jangadinha. Você só vai flutuar se você estiver com o coração puro, se você estiver puro diante de Deus, né? Depois eu fui entender isso, porque quando eu subi, eu fechei os olhos e eu senti puxando, tipo puxando a jangadinha, né? Pelas águas. E eu sentia muitas coisas ao redor, muitas coisas, sabe? E só que nada me tocava. E quando eu cheguei do outro lado, né, que ele falou que eu chegaria do outro lado, se assim eu estivesse, para mim não temer. E quando eu cheguei do outro lado, que eu abri os olhos, eu olhei para trás e era algo muito sombrio, né? Como se fosse um pântano escondido. E acabou que eu cheguei do outro lado, né? E eu acordei e fiquei, Senhor, o que significa isso? No mesmo dia eu recebi uma mensagem da pessoa que o Senhor separou para cuidar de mim, em oração, intercessão. E o vídeo falava justamente sobre Pedro, né? Quando ele viu Jesus, ele saiu do barco, ele pediu, né? Perguntou se podia ir para o barco, se podia ir até ele. E conforme ele começou a dar os passos, ele começou a olhar para as tempestades, para os ventos e começou a afundar, né? Nessa ministração, o pastor falava que o Senhor chegou para ele e falou: Pedro, por que tu duvidaste, né? E aí ele começou a dizer: olha, quando estamos diante do Senhor em verdade, né? Quando cremos no Senhor, na palavra que o Senhor nos libera, a gente obedece sem temer nada. Então, eu peguei e falei para ela, né? Eu falei assim: olha, eu tive um sonho, me contei e eu cheguei a falar pro Gustavo, né? Que é meu marido. Falei para ele assim que não tem coisa melhor do que a gente se sentir em paz com o Senhor. E a primeira certeza que a gente tem, que a gente está em paz com o Senhor, é que automaticamente a gente obedece, sem temer mal algum. E desde então, esse sonho para mim, ele ficou marcado. E quando ele fala, porque com alegria saireis e em paz sereis guiados, nós nos permitimos ser verdadeiramente guiados pelo Senhor. No canal o nome tem Cuidados e Guiados por Deus, porque verdadeiramente nós vamos ser totalmente dependentes do Senhor, totalmente dependentes do Senhor. Eu espero no Senhor que esse canal seja um canal para que você se aproxime mais do Senhor, para que você tenha mais sede do Senhor, para que você possa verdadeiramente buscar o Senhor e querer ter essa paz dentro de ti, colocar tudo em ordem, porque quando o Senhor chega verdadeiramente na nossa vida, quando a gente diz assim: Senhor, pode entrar, pode fazer morar, Senhor, pode fazer aquilo que só tu pode fazer por mim, porque vai ter coisas que a gente vai tentar na força do braço e não vamos ter êxito. Mas o Senhor, Ele sabe como conduzir cada coisa perfeitamente. Vai ter coisas em nós que demoram um tempo até para o Senhor confrontar, porque Ele sabe a forma como agir em nós. A única coisa que a gente precisa fazer é nos posicionar e dizer: Senhor, eis-me aqui, faça, Senhor, conforme a tua vontade. E no versículo 13 fala o seguinte, que em lugar do espinheiro crescerá a faia e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Então eu fui ver o que significava a questão do Senhor ter falado isso, né? E eu vi que isso significa que o Senhor, ele vai trazer transformação e cura, né? Mostrando que através das plantas, de igual forma, o Senhor fará conosco. Ele trocará as coisas ruins e dolorosas por coisas boas e belas. Olha só que lindo. Então, nós, diante do Senhor e diante das pessoas, nós somos às vezes como um espinheiro, né? Porque o espinheiro, ele vai representar a dor,
ele vai representar o pecado, a tristeza, ou seja, o sofrimento em si. E pois ela é uma planta que machuca e traz dificuldades. E exatamente, muitas das vezes nos tornamos iguais. Eu tô lendo, pessoal, viu? Iguais ao espinheiro. E acabamos fazendo o mesmo com as pessoas que tentam se aproximar de nós. Ficamos sempre em alerta, desconfiados de tudo e de todos. E acabamos espinhando, ou seja, machucando e trazendo a mesma dor e sofrimento para aqueles que nos rodeiam. Então, quando não somos verdadeiramente transformados, convertidos ao Senhor, né, fazemos o caminho de volta para o Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, só que a gente tem que saber que nós estamos aqui, mas a gente tem um caminho a seguir que é para nos levar à eternidade. Né? Não é só morreu e acabou, não. Nós estamos aqui para um propósito, um fim, que é, eu creio, né, que é estar com o Senhor. E quando a pessoa ainda não fez, ela ainda não passou verdadeiramente por essa conversão, ela faz dessa forma. Todos que forem tentar de alguma forma se aproximar vão ser machucados por essa pessoa, por causa de tanta dor e de tanto sofrimento que ela traz consigo. Eu já recebi uma palavra do Senhor para uma pessoa, que o Senhor disse que ela seria curada através do amor, porque essa pessoa já sofreu muito. E ele só pediu para que eu a amasse, para que eu cuidasse dela, para que ela se sentisse amada, porque até então é como se para ela, todos estão contra ela. Ela não confia em ninguém mais, sabe? E é muito triste quando chegamos a este ponto. E eu falei, Senhor, como eu vou amar ela? E eu pedi, Pai, então me ensina a amá-la como tu a ama. E quando a gente faz esse pedido ao Senhor, e o Senhor me direcionou que é impossível você não orar por uma pessoa e você não passar a amá-la. Então o Senhor começou a me dizer, a primeira coisa que eu tinha que fazer era começar a orar por essa pessoa. E automaticamente, depois que eu passei a orar por ela, eu comecei a ver as dores dela. Eu comecei a ver o sofrimento dela. E como o Senhor falou, é impossível você começar a orar por alguém e você não se compadecer dessa pessoa. É impossível você orar por alguém e não amar, não começar a amar essa pessoa. Então, meus amados irmãos, quando o Senhor fala que a partir do momento que nós nos convertermos, ou seja, em lugar de nós que estávamos como espinheiros, andando e tendo atitudes de espinheiro, crescerá a faia. E aí, vamos ver como é a faia. Em contrapartida, quando o Senhor diz que em lugar do espinheiro crescerá a faia, né? Que ela também é conhecida como cipreste. Cipreste. Ou seja, quando verdadeiramente nos convertemos ao Senhor, nos tornamos fortes e belos. E para mim é que depois disso, nada mais do que aconteça fará com que nos cause dano permanente. Podemos sofrer algumas avarias? Podemos passar um momento, como é que eu posso dizer, para a gente tentar se restabelecer, né? Podemos. E o Senhor fará isso em nós quando nós nos voltarmos verdadeiramente para Ele. O Senhor vai curar todas as nossas feridas, todos os nossos traumas. É tão tal que aquela dor não vai ser permanente, algo que poderia nos destruir e poderia causar dano a outras pessoas que convivem conosco, não vai mais fazer isso, provavelmente. E é o que eu tenho vivido, o que eu tenho visto, é que quando somos verdadeiramente curados, nós nos tornamos fortes e belos, né? Porque isso não vai nos tirar mais a alegria da salvação. E como o Senhor disse, é por isso que isso será sinal, né? Será por sinal eterno e que nunca se apagará. Em Romanos 8, se eu não me engano, o Senhor ele disse que nada nos separará do seu amor. Eu creio que seja exatamente isso. Que nada mais irá nos causar um dano permanente, sabe? A ponto de nos tirar a alegria da salvação. E por conta disso, o Senhor vai fazer com que muitas das vezes as dores que nós passamos, os sofrimentos que nós passamos, seja para
que a gente venha se compadecer do próximo, né? Porque eu creio que foi exatamente por isso que ele enviou seu Filho, Jesus. Por isso que ele diz que eu venci o mundo, porque ele se fez carne e habitou entre nós, para que nunca ninguém chegasse e dissesse assim: ah, Senhor, tu não entende o que eu estou passando. Ah, Senhor, tu não entende a dor que eu estou passando. Porque às vezes, por mais que a gente se compadeça das pessoas, talvez eles olhem pra gente e falem: ah, irmã, mas a senhora não entende a dor que eu estou passando, isso ou aquilo. Só que as nossas guerras vão ser em secreto, vão ser em silêncio, não vai ter plateia. Então, muitas das vezes as pessoas vão olhar pra gente e dizer que a gente não sabe, porque elas não sabem o que a gente teve que passar, o processo que a gente enfrentou, só nós e Deus. O que eu tenho aprendido é que as coisas que a gente vive com o Senhor no silêncio não é para que o homem veja o que o Senhor está fazendo em nós, mas para que quando chegue o momento certo, como aconteceu com Davi, né? Ninguém viu quando ele matou o urso, o leão, quando ele desafiou o gigante, dizendo que iria matar o gigante, todos riram dele, porque não viram as guerras que ele teve atrás. Só ele e Deus. E era o Senhor forjando Davi, e era o Senhor preparando Davi. E quando ele foi desafiar o gigante, ele não precisou ficar: ah, mas isso e aquilo outro. Não, ele simplesmente chegou e fez. Essa é a diferença. Que possamos nos tornar de igual forma nas mãos do Senhor. Que possamos ser totalmente dependentes do Senhor, a ponto de não retrocedermos por causa de rejeição, a ponto de não retrocedermos porque alguém não te apoia, alguém não acredita em você, sabe? Seja totalmente dependente do Senhor. Faça do Senhor a sua habitação. Faça do Senhor o seu escudo, a sua fortaleza. E o mais Ele fará. Então, o convite para a salvação é sobre isso, de nos tornarmos totalmente dependentes dEle. De não sabermos mais viver outra vida, a não ser a vida que o Senhor quer para nós. Eu sou grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. E eu creio que de igual forma o Senhor fará na sua vida após você verdadeiramente tomar essa decisão diante do Pai e diante de todos, porque as pessoas têm uma falsa impressão de que não é necessário que as outras pessoas saibam que você pertence ao Senhor, mas precisa, né? É por isso que o Senhor diz: aquele que me confessar diante do Pai, diante dos homens, né, que pertence a mim, que crê que eu sou filho de Deus, que eu vim ao mundo, né, para morrer, para a remissão dos pecados. Ele diz que aquele que não o negar diante dos homens, ele não o negará diante do Pai. Mas aquele que confessar ele diante dos homens, ele confessará diante do Pai que pertence a ele. Que possamos verdadeiramente nos entregar por completo ao Senhor, nos render por completo à sua vontade. Não fazer igual Jonas e ficar fugindo do que o Senhor manda ele fazer. Meus amados irmãos, e então eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque, como eu disse para vocês no vídeo anterior, é uma responsabilidade muito grande estar aqui diante de vocês, ter noção de que são vidas que precisam de cuidado, precisam de atenção, que venham sentir esse amor e o cuidado do Senhor, que o Senhor nos chama de volta para o centro da sua vontade. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau!